Graças o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Primeira vez que eu estou falando sentado, moço. Você vai se acostumar. Vamos se acostumar? Se o irmão Celito estivesse aqui, eu ia pedir aquele chapéu dele emprestado para mim usar. Mas enfim, o tema que o irmão passou para mim é falar a respeito do rosário e a circunstância do tempo que a gente vive, a importância da oração do rosário. Por quê? Os padres da igreja eles vão dizer que Nossa Senhora sozinha ela destrói todas as heresias. É assim desde o começo até os dias de hoje. Nossa Senhora destruiu sozinha todas as heresias. É aí que a gente faz o encaixe de Santo Tomás de Aquino, que antes dele morrer eles elogiavam Santo Tomás de Aquino devido aos escritos dele, né? Aos grandes escritos que ele deu, porque em pouco tempo de idade, morre com, se eu não me engano, foi 52, 53 anos de idade, ele faleceu. E o que ele escreveu até essa idade é muita coisa, é muita sabedoria. E aí eles louvavam a vida dele por isso, ele falava: eu troco tudo isso que eu escrevi até hoje por apenas uma Ave Maria bem rezada. É os mistérios que os santos vêm nos ensinar, da importância da oração da Ave Maria, saudação angélica, que ela destrói todas as heresias. Então, quando a gente olha para as circunstâncias dos tempos que a gente está vivendo, igual o irmão falava, a gente vive num período que todo mundo está demonizando tudo e que o mundo vai acabar. A gente não pode levar para esse lado, porque São João falava na carta dele, nós já estamos vivendo a última hora. São Paulo também falava, os tempos são maus, nós estamos já... mas então como é que fica? Eles erraram quando eles afirmaram isso? O que eles queriam dizer era o que o irmão Robson estava falando, nós precisamos viver a santidade agora, porque seja a última hora para a parousia, Cristo voltar, ou seja para a nossa morte, eu tenho que estar preparado. E preparado em que sentido? No sentido da santidade. E quando a gente olha para o Santo Rosário, São Luís ele fala no segredo do Rosário. O Rosário purifica os nossos pecados, o Rosário nos instrui. O beato Papa Pio IX ele dizia que o Rosário é a suma teológica do povo cristão, é o resumo do Evangelho, é o breviário do cristão. O Rosário ele é o catecismo do cristão também. Então quando a gente reza o Rosário, não apenas por rezar, por obrigação, mas para nossa santificação e para a gente entrar numa via de virtude, eu começo a mudar a minha vida. O padre Antônio Vieira ele dizia isso. Quem não reza o rosário, o padre Antônio Vieira dizia, ele é inimigo do rosário. Aí ele usa aquela palavra de Cristo. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Aquele que não reza o rosário, ele espalha, porque ele não pode, isso não é palavra minha, palavra do padre Antônio Vieira, jesuíta. Ele dizia que aquele que não reza o rosário, ele não pode falar que ele ama Cristo e ele também não pode falar que ele tem devoção a Nossa Senhora. Porque o rosário, quando eu rezo ele, meus irmãos, eu medito a miúde a vida de Nosso Senhor, de Nossa Senhora. Eu contemplo todas as passagens do Evangelho. Todas essas passagens, Nossa Senhora está junto com Cristo. E o rosário, o padre Antônio Vieira, ele dizia, a igreja tem as épocas litúrgicas dela, tem a quaresma, tem o Natal, tem tudo. Só que isso às vezes é uma vez por ano. O Natal, uma vez por ano que a gente contempla. O rosário, a magnitude dele é tão grande que eu contemplo o Natal todo santo dia no rosário. E eu poderia ficar só falando disso. Só que o que eu pensei de falar aqui hoje é a respeito do beato Francisco Palaus. Já ouviu falar dele, irmão? O beato Francisco Palaus foi carmelita e ele no Concílio Vaticano I,
ele tinha uma visão espiritual tão grande, aquele homem, que ele foi propor, o Papa Pio IX no Concílio Vaticano I, de fazer uma rede internacional de exorcistas no mundo inteiro, devido ao que ele via, a circunstância já naquele tempo, da infiltração da igreja, de tudo aquilo que estava por vir. Foi ele o primeiro a propor isso daí. E o beato Francisco Palaus, carmelita, ele foi deportado, exilado na ilha de Ibiza, que fica no continente ali no país da Espanha. A ilha de Ibiza está aqui no mapa. Hoje é uma ilha de turismo, onde a mulherada vai lá ficar pelada, bater foto, virou uma desgraceira aquilo lá. Mas naquela época era um lugar deserto, então ele entra numa gruta lá e combate o maligno ali. E é lá que ele tem as visões e as revelações de nosso Senhor. E é isso que eu queria ler para você. Só de eu ler isso, meus irmãos, você já vai entender o pecado que o irmão pregou, a primeira pregação, e nós vamos entender a Eucaristia, o problema que está hoje. Eu lendo isso daqui, que ele vai dizer para nós. Você entra na internet para ver sobre o Francisco Palaus, você não vai achar praticamente nada. Você vai achar só alguns escritos dele. Eu resolvi falar dele por quê? Porque isso que eu consegui na minha mão foi um material muito bom. Não acha na internet isso aqui, tá? Só vai achar algumas coisinhas daqui resumido. Mas o que eu vou ler aqui não tem na internet, só tem em espanhol. Ninguém aqui tem o dom da língua de espanhol também, né? Tá feio na foto. Vai chegar ainda, né, irmão? Vai chegar, calma. Então, não acha, mas eu consegui através desse livro aqui. E olha o que ele vai falar para nós do que nós estamos vivendo hoje. Você vai entender o problema de hoje. Eu vi um cometa, o mesmo cometa, aquele sinal misterioso sobre o qual fiz tantas reflexões. Sua cauda tinha forma de espada, de uma espada de fogo que lançava bolas de fogo em direção à terra. Eu fiquei atento, olhando para a espada. Horrivelmente fiquei tomado de espanto, porque apareceu uma mão misteriosa que empunhou a espada, e na hora, pelo orbe inteiro, se ouviam hinos de guerra. Guerra no mundo oficial, político, guerra entre os reis, guerra por razões de interesse puramente material. Essa guerra era as guerras mundial que ia vir. Fazendo um parênteses aqui, ele lançou na época dele, antes dele ser exilado, um jornal que chamava o El Ermitão. Não sei nem pronunciar direito, mas era esse aí o nome. Foi desse jornal que São Maximiliano Kolbe teve a ideia de lançar a revista da Imaculada. Olha que mistério. Então ele publicava isso no jornal. E aí ele continua dizendo: enquanto eu olhava a mão que empunhava a espada de aço, voltada contra a cabeça dos reis, saiu do cometa outra cauda e apareceu na hora uma outra mão que pegou a cauda do cometa, que era toda de fogo. E em forma de espada, e entre trovões e relâmpagos, a espada jogava raios e faísca contra o globo terrestre. E as duas espadas, batendo entre elas, acendiam sobre a terra a mais encarniçada guerra que os séculos já viram. Na política e na religião, uma guerra universal. O cometa era um sinal colocado no firmamento do mundo espiritual. Ele joga uma luz que ilumina a história presente e vindoura deste mundo material, visível, onde acontece a atividade humana. Esse cometa que ele prevê, eu vou ler aqui ainda, é a libertação de Satanás, como está no livro do Apocalipse, para tentar todas as nações. E essa época que a gente vive, meus irmãos, não demonizando tudo, mas é a época que este homem estava falando. A gente olha para Nossa Senhora de La Salete, ela fala dessa mesma libertação, e esse beato ele vem falar dessa libertação também. E eu lembro de uma frase que eu gosto muito de Santo Agostinho, que Santo Agostinho ele dizia: se na época que nós agora vivemos, nós combatemos ele amarrado no inferno, Lúcifer está preso no inferno, nós já combatemos eles, nós estamos passando apurado na mão dele, quem dirá os cristãos que viverem na época que ele será liberto? É por isso que a gente não vê mais ninguém com virtude. É aí que nós temos que raciocinar.
Por isso que a gente não vê mais ninguém com grau de santidade. A pessoa realmente ser santo. E há uma degradação de santidade, porque no reino do céu existe hierarquia também. Quem pode contemplar a hierarquia que um Santo Agostinho está, por exemplo? Que um dos santos queria ver o lugar que ele estava no céu e não pôde ser revelado para ele, porque ele estava num escalão maior hierárquico lá no céu. A gente vê que os santos de antigamente era canonizado com inúmeros milagres. São Vicente Ferrer foi canonizado com 873 milagres depois de morto. Hoje o santo, para ser canonizado, é um milagre na marra ali espremido. Ele está no céu. Assim nós entrássemos no céu também. Mas o que eu estou querendo dizer? Vem vindo decaindo, devido à circunstância que ele vem falar aqui. E aí ele continua dizendo: a luz desse cometa ilustra o cumprimento dessa profecia. Satanás será solto da prisão, sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, como fala em Apocalipse 20, versículo 7. Nossa Senhora de La Salete, ela fala a mesma coisa. Continua dizendo: à luz desse cometa se vê a obra de Satanás, aquele mistério de iniquidade que começou a se tramar contra a igreja, quando ela estava ainda em seus primórdios. Desde o começo da igreja já existe essa trama. A gente já vê isso no próprio Judas Iscariote. Satanás, desencadeado, seduziu todos os reis e todos os príncipes da terra. Ele voltou suas espadas e cetro contra a igreja. Esta é a sua obra. É o que nós estamos vendo. Os reis, os príncipes da terra, acabou a monarquia, acabou, não tem mais católico, acabou, meu irmão. Acabou. Aí ele continua dizendo: o cometa mostra 2 mãos e as 2 empunham uma espada, e as 2 vão contra Cristo e sua igreja, e anunciam uma guerra igual à dos primeiros séculos, porém mais horrorosa, sem comparação, ele fala. Satanás desencadeado consumou sua maldade, porque obteve nessa ordem material política a apostasia dos reis e dos governos. Cara, fala sério, ele está contando mentira aqui? Ele é um visionário? Apostasia dos reinos, igual o irmão falava, a França acabou, já era, a França acabou. Eu, o ermitão, percebendo esse fato, peguei 2 pedaços de madeira, fiz uma cruz e escrevi nela: quis o Deus, igual a frase de São Miguel, quem como Deus, do medo e do pânico que ele sentiu na hora. Depois vocês pesquisam na internet ele, para vocês verem só a cara daquele homem, a autoridade que ele tinha. O cometa significa e desvenda o desencadeamento e a libertação do diabo, e em consequência a apostasia predita pelo apóstolo. Um reino de trevas e de maldade, uma época de incredulidade, olha aí, de incredulidade e de erros. É o que o irmão falava, ninguém mais crê na Eucaristia. Erro para todo lado, erro doutrinário para todo lado. Se bobear, até a gente cai nesses erros. O cometa descobre anátema, maldição, morte, guerra, anarquia social, dias de luta e pranto. E quando o ermitão vir esse sinal, quer dizer: o diabo desencadeado vos dirá, e vos repetirá sempre a mesma coisa, certo de que o tempo confirma a verdade desses fatos. Quando ele escreveu isso, o único que deu credibilidade para ele no Vaticano foi o Papa Pio IX. Foi o Papa Pio IX que deu credibilidade, porque os outros tomavam como louco, toma como louco. Dominados os reis, as massas do povo, indo atrás de seus governos, resulta que neste mundo político material visível voltou a se constituir o paganismo antigo. É o que nós estamos vivendo agora, um paganismo antigo. Embora acomodado em sua forma à especialíssima situação da época. O que ele quer dizer aqui? O paganismo antigo era jogos lá em Roma, de decapitação de cabeça, guerra, esse tipo de coisa. Hoje a gente vê isso através do futebol, dos filmes, dos programas de televisão. É uma pessoa que se entrega a isso, ela vive como um pagão. Como que a pessoa consegue se entregar a uma televisão, não consegue ler Bíblia, não consegue ler catecismo, não consegue ler doutrina? Você vai estar vivendo um paganismo sutil. O diabo é esperto, ele vai pôr espada para arrancar a cabeça dos outros igual era no Coliseu. Ele não é bobo, gente. Ele perdeu nesse sentido. Entendeu?
As nações disseram oficialmente pela boca de seus representantes: não reinarás. Disseram isso a Cristo e a sua igreja. A Cristo e ao Papa. O dizem ao catolicismo, e abusando de seu poder e autoridade, expulsam ignominiosamente de seu seio, isto é, do mundo oficial, a esposa do Cordeiro Imaculado. Aquilo que nós comentávamos hoje cedo, igreja sendo vendida para virar supermercado, igreja virando boate, corpo de santo incorrupto sendo descartado, sendo jogado fora. Nós estamos vivendo essa época, isso é inegável. Pois não é possível transigir nem concordar, salvo que nos prepararmos uns aos outros para um golpe decisivo. É aquilo que a irmã Lúcia de Fátima dizia: ou eu sou de Deus ou eu sou de demônio. Nossa Senhora falou para mim, no ano de 1933 ela fala: ou vocês é de Deus ou vocês é de demônio, vocês não vai ter mais meio termo. E ele fala a mesma coisa aqui: entre esses dois extremos não há meio termo. Ou a revolução acaba com o catolicismo, ou este devora a revolução. Ele vem falar. Isso é, ou nós nos levantamos contra aquilo que é errado, primeiramente olhando para nós mesmos, porque não adianta eu querer criticar Papa, criticar bispo e não rezar por ele, não faz penitência, não jejua, não reza, não faz nada, não vai adiantar nada. Você vai ser apenas um falando lorota. Ele continua falando: destruída a idolatria, escreveu o Beato, e levantada publicamente a religião católica das ruínas, os demônios conceberam outro plano de ataque contra a igreja. Agora presta atenção. Não lhes convinha apresentar seu sacerdócio de público e oficialmente, porque não seria tolerado pelo poder da igreja. Foi assim que começou a fundação do maçonismo, a arquitetação maçônica. Ele vem falar aqui. Maçonaria odiava esse homem, gente. Esse homem era implacável. Foi através disso que a maçonaria olhou, através da Revolução Francesa, e falaram aquela célebre frase, eu esqueço o nome daquele francês maçom, que ele fala: não adianta a gente querer acabar com eles na espada, eles estão aptos para morrer. Temos que infiltrar lá dentro e acabar com eles pelo lado de dentro. Conveio aos desígnios de Satanás esconder o seu sacerdócio. Não tendo ele cor oficial, assume formas várias e esconde o seu operar nas trevas da noite, lá dentro das cavernas da terra, isso é, das lojas maçônicas. Igual um amigo meu foi mexer no computador na casa de um maçom, ele viu aquele tapetão de madeira, casa dele lá em Mirassol. Você mora em Mirassol, né, irmão? Ele bateu o pé na sala, a sala era oca. É isso que ele está falando aqui, a arquitetação deles é dentro da caverna, é no oculto. Vocês entenderam? Então as pessoas não acreditam que existem e não os conhecem. E seu agir está acoberto do braço da lei e da autoridade. Eles estão encobertos. Hoje não tanto, né? Porque através da rede social também a gente descobriu muita coisa. Mas eles agiam nas trevas. Eu vejo, explicava, todas as formas inimigas divididas em 3 grandes corpos de exército. Cada um deles dispõe de milhões de combatentes. Presta atenção, um deles está alojado nos corpos humanos. O outro corpo de exército ocupa as altas regiões da política. Olha que loucura que esse beato vai falar. Destronados todos os reis católicos, seus tronos estão ocupados por homens possuídos pelo diabo. Há outro exército que é o que dirige os 2 primeiros. Seu quartel-general está montado numa sociedade de homens que se intitulam espíritas, ou com o nome de magos e maléficos, que é o que comanda os 2 primeiros grupos. Os demônios dirigem desses clubes maçônicos todas as suas forças engajadas na batalha contra Cristo e a igreja. Tudo parte da maçonaria, contra a igreja de Cristo. Se hoje a gente está vendo essas realidades, partiu do ideal deles. Nos antos tenebrosos das lojas, os francos maçons constituem com os demônios uma família, uma sociedade, comunicando-se com eles sob 1000 formas e meios. Sacrifício de criança. Eu estava lendo de um padre exorcista, discípulo do padre Gabriel Amor, que eles pegam as crianças e eles não matam elas com faca, não sacrifica dessa forma, como é um ritual satânico. Eles matam ela com pavor, de medo.
A pessoa morre de susto. Já ouviu falar disso? Morre de susto. Eles se vestem com roupas horrendas e faz meu filho assim morrer de susto. E aí a endorfina que provém do sangue, daquela adrenalina do susto, é que eles depois furam e bebem aquilo ali para eles ficar alucinados. Olha que loucura. É o que esses miseráveis fazem. E é o que o Beato está falando aqui. O diabo rei está com o grande oriente, a testa da franco-maçonaria, como Cristo com o Pio IX à frente de toda a igreja. Pio IX é a cabeça visível da igreja e Cristo é a cabeça invisível, ele fala. O grande oriente é a cabeça visível do império do mal e o diabo rei é a sua cabeça invisível. Não há soberano na terra que não esteja iniciado nos segredos da franco-maçonaria. Olha o que ele vai falar. Não há soberano, não há presidente, não há rei soberano na terra que não está iniciado nisso. Por isso você entra aqui na cidade, aqui você vê símbolo deles ali da Lions. Você vai em Mirassol, você vê a pedra angular deles ali. Você vai na entrada de Rio Preto, você tem um compasso ali. Eles estão infiltrados em tudo. Uma horrorosa catástrofe anunciada pelos profetas por Cristo, pelos apóstolos e por todas as portas-vozes mais autorizados do catolicismo. A sociedade atual, conduzida em massa pelo poder das trevas e pelo poder político, subiu num trem. Mas os maquinistas a levam para os infernos. A estação de onde saiu chama-se revolução. A próxima estação chama-se catástrofe social. Ele usa o exemplo de um trem que na época tinha começado a inventar as máquinas. Então tinha projetado o trem tinha partido de noite de uma estação para outra, cruzando a Europa. E tinha acontecido um acidente, despencou uma ponte. Esse trem foi indo no meio da escuridão sem saber, despencou. Ele usa isso aqui. Mas essa voz, que é própria voz do catolicismo, é sufocada pelo ruído desse trem. A tempestade levou a ponte, era noite, e o trem partiu de Gerona, ia em frente. Os viajantes não sabiam do perigo, mas a ponte não estava ali. As trevas escondiam o risco, até chegar no abismo. A locomotora deu um pulo e não tinha asas, faltavam os trilhos, só havia o precipício. Ela caiu, arrastando consigo os carros e os passageiros, e as águas os engoliram. O que ele quer dizer aqui? Que a mesma coisa está acontecendo com as pessoas hoje dentro da igreja. E é isso que eu quero fazer vocês entender. É necessário a gente acordar. Eles não acreditaram no perigo, mas ele existia. Era verdadeiro e a incredulidade não os salvou, mas pelo contrário, os perdeu. Os maquinistas e condutores do trem para onde vai a sociedade atual estão ébrios. Perderam o juízo. E aí ele fala, não vedes que não acertam uma? Não acerta uma, meu irmão. Você vê a hierarquia da igreja, quando acerta é muito difícil nos dias de hoje. Sempre tem palavra dúbia em documento. É igual o irmão falava do catecismo. Dá uma volta de 380 graus para explicar algo que tão simples de explicar. Você não precisa ser teólogo para entender. Por causa da corrupção dos costumes, Satanás se introduziu no Sancti Sanctorum, e enquanto comanda todos os reis e poderes políticos da terra em batalha contra mim, desde o exterior da cidade santa, paralisa de dentro a minha ação, entorpece minhas empresas e frustra meus projetos. Aí Jesus apareceu para ele, falando para ele. Satanás entrou no santuário e o encheu de abominações, sustentando por poderes que se intitulam católicos, e que dentro do próprio santuário fazem guerra contra nós, uma guerra atroz, a mais perigosa que a igreja já teve que enfrentar. Só para fazer um aspa aqui, ele é do ano de 1811 até 1872, ele viveu. Porque ao inimigo, olha o que ele vai falar, que Cristo vai falar para ele, porque ao inimigo convém nos combater a partir de dentro da fortaleza, que é a cúpula. Por isso ele usa a roupagem e o nome de católico. Meu Deus. E com essa fachada se apresenta em certos atos religiosos para fascinar as turbas e criar confusão até no céu, Cristo vai falar para ele. É por isso que às vezes a gente se pega confuso com tanta coisa que está rodando aí no ar.
se intitula católico, entrou dentro da cúpula, está ali infiltrado, igual Nossa Senhora fala no livro azul do Padre Gório, a maçonaria eclesiástica, lá dentro, manobrando as coisas. Isso é inegável nos dias de hoje. Alguns desses homens e mulheres exibem uma virtude religiosa aparente, vão se confessar, ouvem a missa, comungam com frequência, mas o que há neles, ele diz? Horror. Continua dizendo, recolhem as formas eucarísticas, levam-nas para casa e as apresentam em sessões satânicas para serem espezinhadas. Esses são os Judas dentro do próprio santuário que introduziram o demônio no local onde não tem direito e encheram o templo de Deus de abominações. Vereis homens que se intitulam católicos, mas blasfemam como demônios e perseguem com furor o catolicismo. Exemplo disso que saiu na mídia ontem do padre com as duas mulheres lá. Uai, é uma realidade, gente. Uma realidade medonha. Vereis o diabo dentro do próprio santuário, desafiando a onipotência de Deus, com blasfêmias proferidas diante de seus altares. Vereis no povo católico as abominações pronunciadas por Daniel, o profeta. Vereis o anticristianismo instalado no poder. Vereis que o diabo se introduziu no lugar sagrado e corrompe, perverte, tenta e prova. A gente vê a liturgia corrompida, a gente vê barulheiro, dança, batida de palma, missa afro, mãe terra, bispo de esquerda, 150 bispos assinando contra, a gente vê padre homossexual, a gente vê freira homossexual, a gente vê freio homossexual. Nós estamos vendo tudo isso, gente. É uma triste realidade. E aí ele fala, adverte o Apocalipse, depois de um tempo Satanás será desamarrado, sairá de seus cárcere seduzirá todas as nações que existem nos 4 cantos do globo. Congregará seus exércitos para a batalha contra Deus. Aqui se vê cumprindo esse texto. Todas as nações apresentadas por seus sistemas políticos e seus governantes atuais têm apostatado de Deus. É uma realidade. A Santa Igreja perderá completamente o apoio dos poderes políticos da terra. Isso não é uma realidade? As nações, ao separarem-se do Evangelho, têm caído prisioneiras, e o vencedor as tem ligado com suas cadeias de domínio. Satanás, solto e livre, seduz todas as nações. Os meios de salvação estão envoltos em profundos mistérios. É de noite, a gente dorme, as trevas cobrem a face da terra, mas Deus, como autor desta ordem natural que o homem transforma, despertará os sonolentos pela voz do arcanjo e lhes despertarão em um horrendo cataclisma da natureza, e esta ordem vomitará de si os que a combatem. E aí ele vai falar, olha, esse homem ele era tremendo, gente. Ele vai falar em cima das visões da Beata Ana Maria Taide. Quem aqui vai casar, saiba que a Beata Ana Maria Taide teve 9 filhos. Pessoa me elogia falando que eu vou, você tem 4 filhos, que benção. Eu estou muito fraquinha. Beata Ana Maria Taide teve 9. Ela teve a visão dos dias de escuridão e ele interpreta, e ele também teve essa visão. E aí ele começa a falar, posto que é de noite, cercam as trevas, dormem os povos e as nações da letargia de suas culpas. Segue o ímpio em sua obra de maldade. E tu, ermitão, espera, vigia, esteja atento até que chegue as trevas da meia-noite. Não abandone seus desertos, guarda silêncio, mas escuta. Deixa que o demônio e o ímpio completem o mistério da iniquidade que tem começado dentro do mesmo santuário por Judas traidor. Os inimigos têm entrado na cidade para seduzir, têm levantado a bandeira de nosso rei. Nós, os vigilantes noturnos, damos o grito de alerta. As armas, católicas, as armas. Alertamos, mas a gente dorme tão profundamente que não nos ouvem, e se algum está desperto, não nos entende. Olha o que ele vai falar. Pensa que o sereno ficou louco, anunciando catástrofes e desgraças, ele vai falar, que é o que o povo falava dele na época. Aí ele fala, o fato escreveu
se anuncia da seguinte forma: enquanto num dia claro e sereno o sol estará em seu percurso, repentinamente se farão trevas tão densas que poderão ser apalpadas e tocadas, as quais cobrirão a face da terra. O céu se apresentará sob um aspecto tão espantoso que, vendo as pessoas, fugirão e se esconderão nos mais incôgnitos de suas casas, fechando portas e janelas como no momento de uma tempestade arrepiadora. Espectros horripilantes aparecerão nos ares, que é o demônio, dando uivos espantosos. Se por um momento a lua abrir caminho entre as trevas, apresentar-se-á vestida de sangue para quem tenha coragem de olhá-la. Esses serão os dias de ira e de maldição, dias em que o anjo exterminador, como a morte montada em um corcel acompanhado pelo inferno, visitará a casa do ímpio e do incrédulo, desse homem que, cheio de arrogância, desafia a onipotência de Deus. Hoje o povo desafia a onipotência de Deus. Eu vou rezar na casa dos outros, ou terço, ou dar uma palavra ali para ajudar um casal. O que você vê, você não vê mais um oratório dedicado a Nossa Senhora. Você não vê um terço, você não vê nada. Mas você vê uma televisão enorme. As pessoas adoram a televisão e deixam Cristo de lado. Desafia a onipotência de Deus achando que ainda vai se salvar. Assim como visitou o Egito matando numa noite seus filhos varões primogênitos, vai acontecer nesses dias. Perecerão de espanto muitíssimas pessoas que acreditarão ter chegado o mundo a seu fim e sentir-se-ão envolvidas pela noite eterna. Horrendas convulsões da natureza anunciarão que Deus, seu autor, está irritado. E a maneira como uma mulher energúmena se contorce quando o espírito de maldade é expulso de seu corpo, assim a natureza, no ato de expelir de seu seio esses anjos revolucionários, que unidos ao homem iníquo, transtornam todas as leis, fará sentir que chegou a hora suprema da renovação. E aí ele fala: entrando nas casas do ímpio, a morte passará velozmente, com seu alfange cegará anciões, crianças, homens e mulheres. Quem ficar com vida procurará luz para ver os cadáveres, e o relâmpago descobrirá o rosto amarelo da esposa, da filha, do irmão e do pai. Tentará auxiliar o moribundo, procurará fogo, e este se negará a dar a luz e o calor. O justo, aquele que acredita, acenderá a luz e esta arderá ante o Senhor. Enquanto orará prosternado por terra, aguardando que Deus das vinganças conclua sua visita e venha a sua misericórdia. Fechará portas e janelas e, recolhido no oratório com sua família, fazendo jejum, oração e penitência, humilhar-se-á ante o juiz, que castiga o delinquente, enquanto o ímpio perece com sua impiedade. Nestes 3 dias será Deus quem batalhará contra os insensatos que agora insultam sua onipotência. O orbe inteiro acompanhá-lo-á montado para confirmar a verdade católica, e retirando-se do campo de batalha, vencedor e triunfante sobre as trevas, jogará os espíritos que as produzem ao fogo eterno do inferno. Quando naqueles tenebrosos dias o anjo da justiça de Deus entrar nas casas dos católicos para castigar sua incredulidade, encontrará fé na existência dos demônios, ele fala. O povo não acredita mais nisso. É igual o irmão falava: cura, libertação, milagre, prodígio. E Satanás ninguém mais acredita. Jesus fala 18 vezes do diabo na Sagrada Escritura, mas ninguém acredita. E aí ele fala: o diabo olhará para essas pessoas e vai dizer a elas: aqui estou eu, dirá, revelando-se ao incrédulo com figuras horripilantes. Aqui estou eu, me vês? Acredita porque me vês? Tarde acreditastes. Venho não como apóstolo para pregar minha existência, mas como verdugo para castigar tua incredulidade. Vem comigo, serás meu companheiro de infortúnio nos infernos. E aí ele fala: durante todo o tempo que durar a prova, se deverá passar em oração e sobretudo rezar o rosário, e aguardar num estado de prova e de humilhação que o Senhor nos conceda de novo a sua misericórdia. Vamos parar por aqui, porque senão só fico lendo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Gente, quanto eu tenho falado, desde quando eu entrei na igreja eu só sei falar disso.
Um dia um irmão me repreendeu, falando, você sabe pregar do rosário? Eu falei, rapaz, sinal bom, estou no caminho de São Domingos, ele só falava do rosário, eu também quero só falar do rosário. Diante dessas realidades, que talvez a gente morra e não vê. Porque São Vicente Ferrer, nos últimos anos de vida dele, no ano de 1390 até 1418, que ele faleceu, ele só pregou a vinda iminente de Cristo, que foi nessa época que depois veio a peste negra, dizimou a Europa, acabou com tudo. Difícil achar um vivo lá. São Vicente Ferrer errou? Esse livro aqui fala, São Vicente Ferrer, para ele fazer o povo acreditar, eu não tenho esse poder, que miséria. Ele chamou um defunto que estava sendo velado e ressuscitou a mulher para falar se era ou não verdade aquilo que ele estava falando, que o fim do mundo estava chegando. E a mulher ressuscitou e falou, sim, é verdade. Uai, então todo mundo mentiu, o morto mentiu, São Vicente Ferrer mentiu, porque o mundo não acabou, já passou 500 anos. O que ele, São Paulo Apóstolo, São João, Beato Palau quer dizer? Diante das realidades, das circunstâncias que a gente vive, a gente tem que estar preparado. A gente precisa estar preparado, meus irmãos. E não adianta eu ficar lendo encíclica, carta, livro espiritual. Olha, eu já li muito livro, hein? Cai tudo por terra isso aí diante de qualquer realidade tenebrosa que bate na tua porta. O que faz você ficar de pé é isso aqui, ó, é rezar, gente. Quem reza fica na companhia de Deus. Quem não reza não fica na companhia dele. E se eu não rezo, eu não posso ter o braço dele ao meu auxílio. É simples assim, nós poderia parar aqui. O que faz eu não conseguir rezar o rosário hoje, no dia de hoje? Essa pergunta tem que calar no nosso coração hoje. O que te faz não conseguir rezar o rosário nos dias de hoje? O celular, a maioria do povo é o celular. Não é o celular, meu serviço. Não, é o celular sim. Se você pegar ali a hora que estiver acabando a bateria do seu celular, ver quantas horas você ficou nele, você vai ver ali que tem um monte de hora que você ficou no teu celular. Contando todas as redes sociais. O meu celular é um pouquinho moderno, rapaz. Ele mostra essas coisas. Não sei se o teu mostra. Você vai ver que você perdeu um tempo que nunca mais você vai recuperar. E que falando das mal tradução, essa aqui é uma má tradução. A tradução direta da Vulgata, em Lamentação 1,15 fala: eu vou chamar contra você o tempo, e o tempo vai dar testemunho contra você. O testemunho contra nós vai ser terrível. O que faz eu e você não rezar, não dá conta de rezar? É necessário a gente rezar. Olha o que Santo Tomás de Aquino falou, troco tudo. Como é que você troca a Suma Teológica, que era, olha, naquela época a Suma Teológica não era o conteúdo principal, era a introdução para os estudos. E hoje nós não conseguimos nem entender a Suma Teológica, precisa fazer curso para entender aquilo ali. E ele fala, eu troco tudo, joga fora isso daí. Troco tudo por uma única Ave Maria. Esse homem era louco. Santo Afonso de Ligório, no final da vida, escreveu mais de 100 livros. Perguntaram para ele, se fosse para mim tirar uma coisa de você e você ficar só com uma aqui na tua biblioteca, o que você preferia? Ele estava com a mão na Sagrada Escritura e com a outra no Rosário. E o discípulo achou que ele ia falar, não, eu fico com a Sagrada Escritura, leva tudo o resto. Ele falou, leva tudo, até a Bíblia, só me deixa eu com o meu rosário, porque eu dependo dele para me salvar. Olha o que o homem vai falar. Agora, se ele fala isso, Santo Tomás fala isso, Santa Gertrudes tem a visão de Jesus contando moeda de ouro e fala para ela, essas moedas que eu conto é as Ave Maria que vai pagar a tua conta para entrar no céu. Nós já estamos ficando careca igual o irmão ali, de saber dessas coisas, e mesmo assim a gente não reza. O Padre Antônio Vieira vai dizer o motivo disso. Ele fala, o Padre Antônio Vieira. E olhem, Padre Antônio Vieira, se for ver, ele tem mais autoridade para falar do rosário do que o próprio São Luís de Montfort. Porque enquanto São Luís escreveu um tratado fino assim do segredo do rosário, ele tem 4 livros que dá muito mais de 1000 páginas só de pregação do rosário. Eu estou lendo tudo, porque eu quase não gosto do rosário. E aí ele fala, quando você não reza o rosário é porque tem um demônio mudo
fechando a tua boca. E diante dessa realidade do beato Francisco Palau, a gente vê que isso está acontecendo nos dias de hoje. Tem um demônio mudo, meus irmãos, fechando a boca do povo. Não deixando você rezar a Ave Maria, saudação angélica, que cancela o inferno, meu irmão, minha irmã. Te dá sabedoria, faz você entender os mistérios divinos para não cair na confusão. Porque isso que a gente vive, que a gente tem a mesma concordância de pensamento, é uma graça divina que Deus está dando para nós, para a gente não cair em erro. Igual a gente conhece gente que já se desviou, fala que é de resistência, já abomina a missa, abomina a Eucaristia. Então a pessoa está vivendo igual pagã, não recebeu o batismo, não recebeu nada, então foi tudo em vão. É uma graça divina que não nos deixa cair nesses erros. E como que eu me preservo? Como que eu saio desse mundo com uma garantia que não é do Euclides? É Nossa Senhora, nas 15 promessas do Rosário, ela fala: quem rezar o meu rosário, eu prometo a salvação eterna. Como que eu vou comungar bem? Tendo uma vida de oração. Como que eu vou para a confissão? Com um bom exame de coração, de consciência, com firmeza de não retroceder nos meus erros, tendo uma vida de oração. Como que eu vou conseguir entender a Bíblia, entender a escola da perfeição cristã, colocar isso em prática na minha vida, as virtudes que Santa Afonso de Ligório fala que a gente tem que buscar, tendo uma vida de oração. E qual é essa oração que eu preciso rezar? Não é oração inventada por homens. Tertuliano falava isso. O que os homens inventam, os santos inventaram de oração, por exemplo, uma alma de Cristo, Santo Inácio de Loyola, quem vai questionar uma oração dessa? Ela é magnífica. Porém, Tertuliano fala: nenhuma oração, embora seja o Espírito Santo que soprou nos santos para eles recitarem ali e deixar para nós, é comparada ao Pai Nosso e Ave Maria, porque o Pai Nosso e Ave Maria é o suprassumo, veio do coração de Deus. Oração simples e eficaz, 7 petições do Pai Nosso e a saudação angélica, que rezada em latim, até chegar na palavra Jesus dá 15. Depois da palavra Jesus dá mais 15, dá 30. Os 15 mistérios do Rosário, a vida de Cristo antes dele começar a pregar a palavra. E o nome de Jesus está no centro da Ave Maria. Não existe oração mais eficaz do que essa. É tão eficaz que quando a gente olha na vida de São Domingos, aquele caso que todos nós aqui já conhecemos, quando ele foi expulsar aqueles 15 mil demônios do herege que blasfemava contra o Rosário, cada Ave Maria que São Domingos rezava, saía do corpo do herege 1000 demônios. Você tem noção do que nós fizemos aqui hoje cedo, rezando o Rosário na capela junto? São Luís de Montfort fala que não tem coisa maior do que você, depois da missa, né? Você reunir os irmãos em comunidade para rezar o Rosário. Se destrói o inferno. Igual São Padre Pio fala: Ave Maria, a oração que eu combato e destruo todos os demônios do inferno. O que o beato Francisco Palau vem falar para nós do tempo que nós já estamos vendo? Gente, é que as coisas vão se tornando tão normal na nossa vida que a gente vai aceitando. É igual a pornografia. Hoje eu vejo um sutiã, amanhã eu vejo o peito, amanhã eu vejo isso, aquilo, eu estou vendo vídeo pornográfico. Entrou já, é igual o pecado venial. Santo Agostinho fala: vai juntando as gotas d'água num balde, você vai ver daqui a pouco encher o balde. Pecado venial é assim. O agir do maligno na nossa vida é dessa forma. Eu preciso neutralizar. Minha boca não pode ficar saindo a asneira, a imundícia da minha boca. A minha boca tem que sair palavra de bênção. É Ave Maria, meu irmão, minha irmã. Cada Ave Maria daquele homem, 1000 demônios saía do corpo do herege. Olha que loucura. A Ave Maria, eu queria ouvir aquele homem rezando uma Ave Maria, hein? Isso que era um exorcista. E aí o Padre Antônio Vieira fala, baseado em Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave. Que chave? A cruz.
a chave do abismo e uma grande algema. Que algema? O rosário. Aí o padre Antônio Vieira fala, sabe quem é esse anjo? Era São Domingos de Gusmão, que Deus deu a graça no mundo para ensinar o rosário por meio de Nossa Senhora. Ele acorrentou, ele laçou o Satanás com o rosário, ele neutralizou a heresia na época dentro da igreja, e Satanás e tudo mais, através da oração do rosário. Nota, São Domingos, ele não só rezava, ele estudava também. Tanto é que a ordem dominicana, um dos princípios é comer livro. Come livro. Santo Tomás de Aquino só pôde florescer na igreja, junto com Santo Alberto Magno e tanto outros doutores dentro daquela ordem, porque saíram do coração daquele fundador, de tão espiritual e angélico que ele era. A gente olha para o sonho de São João Bosco, que ele fala da serpente, que ele viu que havia uma corrente que laçava a cobra, a serpente, e neutralizava ela. A serpente era o demônio. E a corda, a corrente que amarrava ela, era o rosário. São João Bosco fala para mim e para você que o que neutraliza o capeta na tua vida é o rosário. Por isso que Jesus ele fala em Mateus 5,37 que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Irmã Luz de Fátima, volto aqui no começo da formação. Ou somos de Deus ou somos do demônio. O que passa vem do maligno, Jesus fala. Quando eu não rezo, quando eu não tenho vontade de fazer as coisas, quando eu tenho preguiça, eu não consigo rezar, eu não consigo ficar na presença de Deus, saiba que tem um demônio mudo tampando a tua boca. É uma triste realidade, na qual eu e você tem que extirpar da nossa vida. É rezar, isso que Deus quer para mim e para você. No ano de 1933, Nossa Senhora aparece para Lúcia lá no Carmelo e fala para ela, o rosário está sendo o último remédio para a humanidade, o último remédio que o meu filho está dando. E aí ela fala, olha que frase louca, hein? Ela fala para a irmã Lúcia, de forma que o meu filho deu um poder maior ao rosário. Que tudo que você quiser obter com a oração do rosário, você consegue obter. Olha que mistério. O que eu e você está esperando para rezar? Eu vim de lá para cá rezando. Eu vou voltar para lá daqui a pouco, depois da missa, rezando. Vai dar 3 rosários no dia de hoje. 3 rosários no dia de hoje. O que me fez eu não sair fora da igreja ainda? Diante de tanta realidade que eu já vivi. Dos outros falar que eu falei que o Papa é o anticristo, que eu sou sede vacantista, que eu sou um herege, que eu não tenho obediência. Hoje ninguém mais aguenta uma palavra. O que me fez eu permanecer dentro da igreja e não ter saído fora? Porque os outros saem fora, você fica muito nervoso, cara. Eu conheço um irmão aí que deu problema no coração. Tem problema no coração até hoje. Foi levado também na Inquisição. Tá sendo gravado, deixa quieto. Foi levado, só não saiu da igreja. Sabe por quê? Ele não saiu e eu também não saí por causa disso daqui, ó. E aí, eu não uso palavra minha porque eu não tenho, eu sou uma porcaria. O padre Antônio Vieira, ele continua dizendo: a presença de Nossa Senhora na minha vida e na tua é tão grande contra o inferno, que você olha para a vida de Cristo, ele faz uma analogia. A parte da minha vida e na tua, que a gente é mais tentado contra a castidade, porque é o pecado que mais leva a alma para o inferno. Nossa Senhora em Fátima fala, o pecado que mais leva os homens para o inferno é o pecado da carne. É a puberdade, é a adolescência, dos 12 anos ali, 15 anos até 25 anos. Você é tentado, meu irmão, minha irmã. Eu passei por essa fase, eu vivi essas desgraceiras na minha vida. Aí ele fala, por que Jesus só foi tentado quando ele foi para o deserto 40 dias e nos outros anos de vida dele não foi tentado pelo capeta? Ele fala. Olha que mistério, irmã. Aí ele vai dizer, porque ele estava do lado da mãe dele. Enquanto Cristo permaneceu do lado de Nossa Senhora, não seja protestante incrédulo falando, então Nossa Senhora é mais poderosa que Jesus. Não, entenda os mistérios divinos.
enquanto ele estava do lado da Mãe Santíssima, ele não pôde ser tentado. E aí São Bernardino fala que foi devido à presença de Nossa Senhora, quando Jesus estava perto dela, o maligno não podia chegar. Mas quando Jesus saiu para o apostolado, a partir dos 30 anos de idade, aí o maligno encostou na área para querer estragar. É o seu filho do Deus Altíssimo, e assim por diante. As expulsão de demônios, exorcismo que Jesus fez, você pode notar no Evangelho, nenhum deles Nossa Senhora estava perto. Porque aonde ela está, o Satanás não pode pegar, a não ser por permissão divina. E aí a pergunta nessa tarde de hoje é essa: o que eu e você está fazendo e nós não está rezando o rosário? O que eu e você está fazendo que nós conseguimos ficar enganado aqui, ó, num celular o dia todo, às vezes, ouvindo o professor lá, ouvindo tanta coisa na internet, formação de padres maravilhosos, mas não consegue rezar. O padre maravilhoso com a formação dele, o padre A, B e C, o que é careca e o que não ajuda eu, mas não garante o céu. É o que eu falava para o irmãozinho que compôs uma música de uma pregação que eu fiz da cruz uma vez. Falei, irmão, desculpa, você veio aqui para me alegrar. E você alegrou, fiquei contente. Olha, minha pregação tá boa mesmo, até música tiraram. Falei, aleluia. Só que o CD que você fica ouvindo o dia inteiro aí trabalhando de Uber não vai levar você para o céu. Mais fácil levar você para o inferno com emocionalismo. E é o que banda católica faz hoje, é o que padre cantor faz, é o que fundador de comunidade cantor faz. Leva os outros no emocionalismo, tira o rosário da mão e vamos levar eles para a porta larga dos quintos dos infernos. É uma realidade, isso não tem como negar. Tempo que eu perco vindo de lá para cá, a não ser que for um cântico gregoriano, mas mesmo assim é melhor rosário ainda. Cara, o tempo que eu venho de Rio Preto para cá, eu venho rezando o meu rosário, meu irmão. Os dias é mal, São Paulo fala isso, São Paulo por acaso estava errado? Os dias é mal, é dia da gente rezar, a gente calejar os dedos. Os padres do deserto, São João Crisóstomo. Quem mais é do deserto, moço? Tem tanto padre. Santo Antão, tem um monte de padre. Eles vão dizer que existe 3 hierarquias de demônio que te tenta você durante o dia. Aí eles falam que existe os demônios, os vespertinos, os meridianos e os matutinos. Os vespertinos é os que atacam você nas vésperas, à tardezinha. Os meridianos é o meio-dia. E os matutinos é a madrugada, na manhã que começa o teu dia. Você já começa sendo tentado. Porque se isso não for verdade, São Pedro errou. Primeiro Papa, primeira encíclica aqui, capítulo 5, versículo 8 da primeira carta. Ele fala, o demônio anda ao teu redor como um leão procurando te devorar. E aí ele fala, os vespertinos, que é a véspera, a gente combate com os mistérios gozosos, porque foi na véspera que o arcanjo Gabriel veio lidar ali com Nossa Senhora e anunciar a ela. Os meridianos, que é o meio-dia, é os dolorosos, porque Cristo foi crucificado ao meio-dia. Então é com os mistérios dolorosos que eu combato. E os matutinos, a madrugada, é os gloriosos, porque foi onde foi a ressurreição de Cristo. Olha que mistério. É por isso que Davi já falava disso no Salmo 54, 18. Pela tarde, pela manhã e ao meio-dia, lamentarei e gemerei, e Deus ouvirá a minha voz. Olha que mistério que é o rosário. É isso que a gente tem que trazer na nossa vida. Eu confesso para você que eu só tive uma devoção profunda à Eucaristia quando eu comecei a rezar muito. Que é igual o irmão fala, você chega na igreja, você fica ali disperso, você não faz nem exame de consciência, você não tem vida de oração, você não tem vida oracional, você não pode oferecer nada para Deus. Mas depois que eu comecei a ter uma vida de oração, vamos se dizer assim, né? Quem sou eu para chegar nesse nível também? Mas uma vida de oração mais profunda, sair do raso, entrar em água mais profunda. Gente, eu comecei a mudar minha vida mudou. Só a oração pode trazer isso para mim, para você. Nada mais pode nos trazer. E aí, ó, a gente estava rezando um rosário ali na capela hoje cedo. Cada dezena a gente pede uma graça segundo São Luís de Montfort. Mas ninguém conhece isso. Vocês conhecerem, aleluia.
Da onde São Luís de Montfort tirou esse esquema de pedir uma graça a cada dezena? Por exemplo, o primeiro gozoso, ele pede a humildade. Foi de uma pregação de São Domingos, que foi revelada ao Beato Alano da Rocha, e o Beato Alano da Rocha passou isso em livro, e São Luís, na época, leu o livro e compôs o Segredo do Rosário. Mas como ele fala na introdução do Segredo do Rosário, aquilo ali que ele estava escrevendo não era nada, era apenas algumas coisas do Rosário. São Domingos, nessa pregação que foi revelada ao Beato Alano da Rocha, São Domingos ele fala que existe 15 tipos de demônio que persegue a minha vida e a tua. Por que, meus irmãos? O que faz eu cair no 7 pecado capital? O que faz eu não crescer em virtude é o diabo. Tem a minha negligência pessoal, mas eu sou impulsionado por uma força oculta que me leva a pecar, que me leva às trevas. Se Santo Inácio de Loyola, escrevendo a geografia para enviar aos jesuítas, ficava entrando em êxtase toda vez que ele ia escrever, e ele entrava nos mistérios divinos e parava de escrever, ele entendeu que aquilo não era os deleites divinos, era o demônio tentando ele. Ele repreendeu Satanás e continuou a escrever. Ó, que homem fuçado! Se o demônio tenta eu nisso, quem dirá para não fazer eu levantar da cama? Quem dirá a hora que você vai sair ali de um YouTube da vida e falar, não, agora eu vou começar a rezar, e aí aparece outro vídeo ali que você se interessa? Pode ter certeza que é o capeta, filho. Quem mais quer tirar eu e você da oração se não for o capeta? Quem mais quer tirar isso aqui da tua mão se não for o Satanás? Só ele para querer tirar o rosário da tua mão. Ele odeia o rosário. E aí São Domingos fala que existe 15 tipos de demônio. E ele enumera com o nome de animais. Ele fala: o primeiro é o leão da soberba, que é a vanglória. O segundo, o cão da inveja. O terceiro, o porco da ganância. O quarto, o dragão da ira. O quinto, o sapo da ignorância. O primeiro do mistério doloroso é o lobo da espreita. O segundo, a besta da luxúria. O terceiro, o urso da falta de fé. O quarto, a baleia do desespero. O quinto, o abutre da presunção. O primeiro glorioso é o rinoceronte do desamor. O segundo, o corvo do mau costume. A terceira, a meretriz da apostasia. O quarto, o monstro da guerra. E o quinto, o demônio do sacrilégio, que é o mais terrível que tem. E aí, cada demônio desse, São Luís interpreta pedindo uma graça para vencer. Olha o mistério do rosário. Primeiro, gozoso, humildade. O segundo, a caridade. O terceiro, o desapego dos bens materiais. O quarto, a pureza. O quinto, a sabedoria. O primeiro, doloroso, a contrição dos pecados. O segundo, a mortificação. O terceiro, o desprezo do mundo. O quarto, a paciência. O quinto, a conversão dos pecadores. O primeiro, glorioso, o fervor no serviço do reino. O segundo, o desejo do céu. O terceiro, a graça do Espírito Santo. O quarto, a verdadeira devoção a Nossa Senhora. E o quinto, a perseverança na glória eterna. São Luís de Montfort, então, ele enumera cada dezena de graça que eu e você pede. Por isso que é muito bom rezar o rosário segundo o método de São Luís. Porque eu atropelo a investida do inimigo contra a minha vida. Diante daquilo que a gente lê do Beato Francisco Palaus, gente, não tem como negar que esse tempo é esse tempo aí. Uma apostasia generalizada. Perderam a fé, gente. Aonde se acha alguém que tem fé hoje de verdade? Aonde a gente consegue arrumar alguém que tem uma fé apostólica? De não negar a doutrina, de não arredar o pé contra os erros. A igreja precisa hoje de um Santo Atanásio, a igreja precisa de uma Santa Catarina de Sena. Não vamos falar de Santo Atanásio, que ele era consagrado, vamos falar de uma Santa Catarina de Sena, que ela era também, mas na ordem terceira, ela era uma leiga, igual nós. Precisa desse tipo de gente, nós precisamos desse tipo de gente. Como forjar esse tipo de pessoal? São Luís de Montfort ele fala: os apóstolos dos últimos tempos é o crucifixo numa mão e o rosário na outra, ele vai dizer. O povo desse último tempo é esse povo aí, de rosário e cruz na mão. E por que que São Luís ele não fala
da Eucaristia, que os apóstolos do último tempo vai estar com a Eucaristia. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que vai cessar. Vai sobrar igual o irmão falou, em algum lugar aqui, e se eu quiser eu vou ter que andar 500 quilômetros para receber a Eucaristia. Se eu não for barrado por alguma guarda, alguma coisa que me interrompa disso. Nós vamos chegar nesse tempo. Quem falava que nós ia ser privado da Eucaristia até esses dias para trás? Se falava isso há 4 anos atrás, chamava você de louco. Lá, esse cara está birutando da cabeça. Mas nós não ficou sem? Nós não ficou sem o sacramento da confissão, do batismo? A gente não se deparou com pessoas de idade que era para receber o viático e não pôde receber? É uma realidade que até alguns anos atrás ia chamar você de louco, mas que nós aos poucos estamos vendo chegar. E como segurar firme no cajado de Deus? O que São Luís nos dá é o rosário. O que Nossa Senhora nos dá é o rosário. Em Fátima, Nossa Senhora, ela fala com muita claridade isso, do rosário. Em todas as aparições de Fátima, ela fala para a gente rezar o rosário. E detalhe, hein? Vamos combater. Vamos combater a cura e a libertação, o fogo e a unção. Nossa Senhora não fala nada disso. Nossa Senhora, a única coisa que ela fala é, acrescenta em cada dezena essa jaculatória: meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Olha aí, hein? Levai as alminhas todas para o céu. A tradução original fala isso: as alminhas todas para o céu. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ela não está pedindo unção, fogo, poder, reavivamento e libertação. A única coisa que ela pede para mim e para você é implorar a Deus a nossa própria salvação daqueles que mais precisam. E isso no rosário. A gente é chamado a levantar esse exército que reza, mas levantar com clarividência. Às vezes eu fico pensando, São Pio X falou abobrinha. Porque a frase de São Pio X é essa: me dá um pequeno exército que reza o rosário, nós vamos vencer o mundo. Ou ele errou na frase, ou é outra interpretação isso aí. Porque, existe um exército que reza rosário no mundo inteiro, e não é pequeno não, é grande. Só que existe uma grande diferença que não faz essa frase dele ser firme e acontecer. O povo não sabe rezar. O povo hoje não sabe mais rezar. É o que São Luís fala no segredo do rosário. Se você reza de joelho, a tua oração tem um efeito. É igual a comunhão. Se você reza de outro jeito, a tua oração tem outro efeito. Se eu rezo sentado aqui, eu agrado Nossa Senhora também. Mas se eu rezo de joelho, a minha oração tem outro efeito. Se eu rezo em pé, com os braços assim, um rosário, a minha oração tem efeito. É como se eu tivesse com uma espada combatendo. Eu não estou com a guarda baixa. Se eu rezo o rosário assim, desleixado, tem efeito também, mas não é o efeito de eu estar com o braço assim. Se eu estou com o braço abaixado, como é que você vai para uma guerra com o braço com a espada abaixada? É igual falava para um irmão uma vez, que ele me falava: irmão, qual é o teu segredo que você obtém tanta graça? Eu falei: eu não obtenho nada, meus filhos que eu obtenho aqui na minha casa. Falei: só que eu fui na tua casa te visitar, nós chegou das minhas Maria, o que você fez com o teu rosário? Você chegou, ele chegou na casa dele e jogou o rosário no sofá. Você joga um 38 carregado no sofá, perto dos teus filhos? Não pode disparar? Eu tenho que ter zelo, sabe por quê? Porque o rosário, ele é um sacramental. A medalha de São Bento, a medalha milagrosa, o crucifixo e o rosário, eles são sacramentais. É diferente de uma medalha de Nossa Senhora de Guadalupe. A medalha de Nossa Senhora de Guadalupe, por exemplo, não é uma medalha sacramental, mas a das graças é. O rosário não é um sacramental, isso aqui eu tenho que beijar, meu irmão. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela falava: quando eu pego o meu rosário, eu tenho certeza
que Nossa Senhora também está segurando na outra ponta dele. Como que eu chego no desleixo, jogo? Não é assim. Tudo isso tem valor diante dos olhos de Deus. Isso é um dom do Espírito Santo que se chama piedade. Piedade, coisa que ninguém mais tem. Eu tenho que ser piedoso, é igual quando eu chego na igreja. Eu não tenho que chegar na igreja e fazer isso aqui na entrada da igreja, ó. O que é isso aí? Você virou monge budista? Ô meu irmão, grave. É claro, né? Se tiver problema de doença, não. Mas se você está saudável igual, crava essa porcaria desse teu joelho no chão. Faz um sinal da cruz decente. O sinal da cruz, São Cipriano, que antes era bruxo, ele vai dizer que o sinal da cruz ele já expulsa o demônio para os quintos dos infernos. As pessoas perderam a piedade. A mesma coisa é a oração. Parece uma bobeira isso que eu estou falando para vocês, mas é uma realidade, na qual São Francisco Mártir, mesmo enfermo no hospital, ele fazia esforço para descer da maca e rezar de joelho, e a enfermeira falava: você não tem condição. Falou: só que quando eu enjoelho, ele falou para a enfermeira, eu consigo resgatar mais alma. A gente reza de qualquer jeito, a gente reza com perna aberta, a gente reza deitado para as coxas, parece que nós estamos morrendo em pé. Não é isso que Deus quer para nós. Para que a minha Ave Maria manda 1000 demônios para os quintos dos infernos, eu também tenho que ter piedade. O segredo desse exército que está espalhado para todo lado não ter eficácia é essa falta aí, ó. É uma falta que parece que é bobeira, mas é uma realidade. Exemplo disso, quando o povo de Israel foi combater e Moisés estava no monte. Enquanto Moisés estava com os 2 braços erguidos, ele vencia, filho, não tem boca para ninguém. Baixou a guarda de cansar, perdia, o exército perdia. A mesma coisa é a nós. Eu sei, eu falo isso por mim mesmo, eu não consigo ficar 24 horas de joelho no chão, não certinho, não, eu erro, isso é uma vergonha para mim mesmo. Falar tanto do rosário e às vezes não falar com aquilo que está dizendo. Mas a gente é chamado a ser firme nessa ponta aí, a meditar miúde. Mais vale, o Papa Leão XIII vai dizer, mais vale a meditação do que a própria oração. Acabou de falar que a Ave Maria faz de tudo, como é que mais vale a meditação do que a oração? O Padre Antônio Vieira vai dizer: quando eu rezo eu estou falando com Deus, mas quando eu medito, Deus vai falar comigo. Eu rezo com os meus ouvidos. Então quando eu contemplo o nascimento de Cristo naquela pobre gruta, eu entendo que os meus filhos ali estão tudo sujo, ali brincando, isso aí não é nada, essa canseira deles não é nada. Porque o menino Jesus nasceu numa gruta despojado de tudo. Deus me dá essa compreensão, eu começo a forjar meus filhos, minha mulher. Quando eu entendo que ele, no quarto mistério doloroso, ele carrega a cruz com toda a resignação ali, firme, nem para a direita e nem para a esquerda, eu vejo que os probleminhas que eu tenho no dia a dia não é nada. Vocês entenderam? A meditação do rosário nos leva a essa perfeição. Então, quando eu medito e rezo, eu rezo com os meus ouvidos, porque Deus vai falando em cada mistério comigo, e rezo com a minha boca, junto com Nossa Senhora. Se eu me porto como um verdadeiro soldado, sentado ou enjoelhado, com piedade, igual São Luís ensina, a minha oração tem eficácia diante de Nossa Senhora. E eu não tiro isso baseado só em livro, mas em vida de santo. São Domingos de Gusmão, uma vez ele passa no corredor do convento, antes de dormir, com o rosário na mão. Então ele tem uma visão, ele vê Nossa Senhora passando diante de cada cela dos monges, traçando o sinal da cruz. E aí ela passa diante de uma cela e não traça o sinal da cruz. São Domingos, olha que intimidade esse homem tinha com Nossa Senhora, ele corre até ela, falou: minha mãe puríssima, por que a senhora não traçou o sinal da cruz nessa porta? Nossa Senhora olha para São Domingos: eu não tracei porque aquele monge estava sentado imodestamente. Mas a veste dos monges é igual a saia de mulher, vai até lá no pé. Uai, dependente, se ele está com a perna um pouco aberta ali, não vai ver nada. Mas Nossa Senhora, isso tem valor diante dos olhos dela.
assim é eu e você. É por isso que no livro do Rosário, São Luís ele vai falar, ou a gente oferece a rosa perfumada que o anjo vem, pega da nossa boca e deposita na coroa, na cabeça de Nossa Senhora com perfeição, ou vai aquelas rosas tudo murcha, caindo, pétala, só chega o pó da rabiola da rosa ali, você não obtém nada. É aquelas visões que tem no livro do Segredo do Rosário, que Nossa Senhora vem para visitar aquelas 3 irmãs, e uma ela aparece com o vestido resplandecente, com as Ave Maria escrito em letra de ouro, a outra, se eu não me engano, era só escrito, mas sem estar em ouro, e a outra não estava escrito nada. E aí a terceira irmã falou, mas que mal que eu errei aqui no rosário? Você não rezou do jeito que deveria rezar. Como combater os erros hoje? Como a gente vence essas desgraceiras que estão batendo na nossa porta? É rezando bem, meus irmãos, rezando bem. A gente precisa rezar bem. Eu quero terminar porque senão já vou ser colocado em fria aqui. Eu quero terminar dizendo isso. Assim como os hebreus não pereceram pela espada do anjo vingador na noite da fuga do Egito, porque eles haviam tingido de sangue o batente da porta, e o batente da porta é 3, 2 e o terceiro representa os 3/3 do rosário. Eles tingiram de sangue, o anjo olhou e não fez nada. Assim como Raabe, a prostituta, se salvou a si e a sua família, porque pendurou um cordão vermelho na sua janela, assim nesse final dos tempos só irá se salvar quem estiver segurando essa linha de sangue, esse cordão vermelho que é o rosário. Padre Antônio Vieira vai dizer isso. E aí ele continua dizendo, Cântico 4:3, teus lábios são como cordão de fita escarlate pendente nas janelas. E aí ele fala, esse cordão de Raabe, ele era de 3 ramal, se ele fosse de 4 ele ia ser achatado, então deixa de ser cordão. Fala, era de 3 ramal porque já era representando os 3/3 do rosário. Assim também no incêndio universal, antes de Cristo vir, diante dessas convulsões que a gente está vendo, que essa pandemia não é nada ainda do que está por vir, você vai se salvar se você rezar o rosário. E aí ele usa Oséias capítulo 1 versículo 2, quando Deus fala para Oséias, vai lá e toma aquela prostituta e ama ela de novo, e adquire por ela 15 ciclos, compra ela por 15 ciclos de moeda. O Padre Antônio Vieira fala, esses 15 ciclos são os 15 mistérios do rosário, no qual eu e você compra a entrada no céu. Ele fala, porque nós somos prostitutos, devido aos nossos pecados. E aí ele fala, Raabe, que era prostituta, conseguiu se salvar, nós que somos prostitutas, através desses 15 ciclos de prata, que é os 15 mistérios do rosário, a gente vai se salvar. E aí ele fala, nota que lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, Jesus Cristo comprou para si os adúlteros nos seus pecados, e este vínculo está nesse cordão misterioso, porque Salmão desposou Raabe, que era da tribo real de Judá, e ele fala, Raabe estava na genealogia de Cristo, ela era uma prostituta, Jesus Cristo veio para resgatar esse pessoal. E é isso que nós temos que ter, essa vida de oração, essa vida de intimidade com Deus. Eu ia usar a palavra, mas eu termino com ela. São Paulo fala em 2 Coríntios 10:4, não é carnal as armas que a gente usa, é espiritual, capaz de arrasar fortificação. Ele fala no capítulo 6, versículo 7, com arma da justiça, a direita e a esquerda, aquilo que São Luís falou, rosário numa mão, cruz na outra. A gente vai vencer, meus irmãos, através da oração. Se a gente não rezar, a gente não vai ver a graça de Deus chegar na nossa vida. Santa Afonso de Ligório, ele fala ali na Escola da Perfeição Cristã, não tem como você crescer em virtude e em santidade se você não rezar. Não tem como eu guardar a minha casa lá, se não for através da oração. O rosário, nesses final de tempo que a gente vive, que a gente não sabe se é o último final dos tempos mesmo, não pode afirmar, nem também duvidar, mas o rosário há de guardar a minha casa,
os meus filhos, a minha esposa, a minha conduta. Termino dizendo aquilo que está lá em Provérbio 3,16. Na direita sustenta longa vida, que é a cruz, vida eterna. Na esquerda, riqueza e glória na eternidade, que é o rosário. É essa riqueza que Deus quer que a gente sustenta na nossa vida. Para que a gente entre no reino do céu. E tem uma frase do Plínio Correia que ele dizia para o povo que seguia ele. Ele falava: como será magnífico a gente ser sepultado com o rosário na mão. Porque no dia da ressurreição geral, você vai ressuscitar com ele na mão. E Cristo vai olhar e falar: você usou a bendita coroa da minha Mãe Santíssima. Você honrou ela depositando 3 coroas de flor perfumada na cabeça dela todo dia da tua vida. Vinde comigo. Porque não foi você que foi perseguido quando você falava dos erros litúrgicos, quando você falava das coisas erradas. Foi eu que eles me perseguiram nesse tempo. Vem, filho. Não foi você que foi flagelado na tua diocese. Foi eu. Eles acertaram você por culpa minha. Por culpa minha não. Por causa minha. Vem agora que eu vou saciar você e eu vou te aliviar você por toda a eternidade. Vem, Robson. Você que ouviu a asneira dos outros, ouviu heresia e por muitas vezes você teve que ficar quieto para não ser expulso de vez. Não era você que eu persegui, não era você que eles perseguiam, eram a mim. É isso que Cristo vai falar para nós quando a gente ressuscitar com isso aqui na mão. Olha, filha, se eu for pro caixão, você não pôr o rosário, eu ressuscito, hein, para dar pancada até na sombra. Gente, é isso que Deus quer para nós. O rosário é isso aí. É penhor de vida eterna. É penhor de vida eterna, é graça. É aquilo que está lá no Evangelho de São João 21, versículo 9. São Pedro está lá a noite inteira pescando, não pega nada, não pega nem uma caborja no fundo do mar. Jesus aparece na beira da praia e fala: joga a rede para o lado direito, filho. Não é do lado esquerdo, não. Ele joga a rede, ele pega o quê? 153 peixes grandes. E a rede não rompe. Essa rede que não rompe é o rosário. Por quê? Porque os 153 peixes é as 153 Ave Maria que tem nos 15 mistérios do rosário. E por que que ele manda São Pedro jogar a rede para o lado direito? Porque o Salmo 44, versículo 6 fala: à minha direita está a rainha com veste resplendente de ouro de Ofir. Do lado direito está Nossa Senhora. A rede é o rosário, vamos semear essa rede. Quer ser um evangelizador? Reza o rosário. Santo Antônio Maria Clarete, vamos terminar com a frase dele, a frase que eu mais gosto do rosário. Nunca vai ser considerado um bom cristão, ele fala, quem não reza o rosário. Vamos ser bons cristãos. Rezar. O dia tem 24 horas, o que Deus pede para mim e para você nesse retiro é 1 hora só do teu dia. Só 1 hora. Que você ainda reza, igual nós falamos lá no começo dos demônios vespertino, meridiano e matutino. Você pode repartir o rosário. Um de manhã, 1 hora do almoço e 1 à tarde. Pronto. 1/3 para cada hora do dia. Um rosário só Deus te pede. Nesse dia de hoje. Todo dia da tua vida, até você entregar a alma. Quem reza o rosário prova que ama Cristo. Quem não reza prova que não ama. Porque se eu amo, eu quero meditar a miúde o evangelho que está no rosário. Se eu amo Nossa Senhora, eu quero saudar ela toda hora na Ave Maria. É simples assim. Amém? Então vamos se preparar para ir para a missa, então. Fechar com chave de ouro, a maior chave, igual o Beato Carlos Acutis dizia, né? A Eucaristia, a autoestrada que me leva para o céu. Vamos entrar nessa autoestrada. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, meus irmãos.